Embora pareça um animal tranquilo e sossegado, os elefantes podem ser muito perigosos. Existem diversos casos de acidentes com pessoas, e geralmente acidentes fatais. Na verdade, todo animal pode atacar, se ele se sentir ameaçado. Até um gato doméstico, se ele estiver acuado e alguém chegar próximo tentando pegá-lo, ele vai morder e vai arranhar. Mas uma coisa é ser atacado por um gato, e outra bem diferente é ser atacado por um elefante. O problema é literalmente gigantesco. Com o aumento da população humana e a demanda de terras para plantações e construções de moradias, os conflitos com os elefantes selvagens têm sido cada vez mais frequentes. Humanos e elefantes são forçados a ter um contato próximo, e isso tem causado violentas agressões de ambas as partes. Animais furiosos, colheitas destruídas e aldeões vingativos são hoje em dia bastante comuns. Os elefantes vivem em muitos países, espalhados pela Ásia e pela África. São 3 espécies diferentes: o elefante africano da savana, o elefante africano da floresta e o elefante asiático. Os elefantes adultos podem passar entre 16 a 18 horas por dia comendo. E consomem entre 350 a 450 quilos de alimento por dia. Também precisam de muita água disponível para beber e para se refrescar. Pelo menos 200 litros diários. Os elefantes asiáticos dividem seu território com muito mais pessoas que os elefantes africanos. A África do Sul, por exemplo, tem uma população de elefantes bem administrada e controlada em parques protegidos, como o Kruger. Também o país possui cerca de 25 pessoas por quilômetro quadrado. Já no sul da Ásia, o número está perto de 350 pessoas por quilômetro quadrado. A Índia, por exemplo, tem uma densidade humana altíssima, com cerca de 400 pessoas por quilômetro quadrado. E também é o lar de 2/3 dos elefantes asiáticos do mundo. Portanto, os elefantes acabam tendo mais conflitos com pessoas na Ásia do que na África. Porém, as taxas de crescimento da população humana são mais altas na África. E há uma expansão agrícola muito mais rápida nos países africanos. Assim, os confrontos entre pessoas e elefantes são cada vez mais frequentes. As estimativas apontam que pelo menos 500 pessoas morrem todos os anos por ataques de elefantes, enquanto pelo menos 100 elefantes são mortos todos os dias por caçadores, para a retirada de suas presas, os marfins. Além da disputa por espaço e alimento, os elefantes podem ficar furiosos em alguns casos específicos. Quando os machos estão no auge do período reprodutivo e seus níveis de testosterona, que é um hormônio masculino, estão bastante elevados, esses elefantes ficam muito violentos. Esse aumento hormonal é chamado de musth. Nesse período, os elefantes machos ficam muito agressivos. Muitas vezes, tentam atacar qualquer animal que se aproxima. Mas como saber se um elefante macho está nesse período? Basta observar um líquido que escorre de suas glândulas temporais, nas laterais da cabeça. Os machos podem ter um aumento de 60 vezes mais testosterona no sangue. Existem até casos mais raros, onde elefantes machos tiveram um aumento de 140 vezes mais testosterona, tornando-se muito agressivo com qualquer animal que se aproximava. E para piorar as coisas, suas glândulas temporais ficam mais inchadas e isso pode causar alguma dor. E para amenizar esses efeitos, os elefantes tentam de tudo,
incluindo atacar quem estiver por perto, até mesmo pessoas. Outro grande perigo são as fêmeas com filhotes. Uma mãe elefante é capaz de fazer qualquer coisa para defender sua cria. Nesse período, ela fica super agressiva e bastante violenta. Se alguma pessoa chegar perto, mesmo não tendo a menor intenção de fazer mal ao filhote, a fêmea de elefante pode atacar com violência. Os elefantes atacam também os carros que se aproximam deles. Podem virar jipes e outros veículos, sentar nos carros, machucar as pessoas com suas presas e chutar com suas fortes patas. Mesmo elefantes mansos, utilizados nas apresentações de alguns países asiáticos, podem ter um dia de fúria, atacando e até matando pessoas. E por que eles fazem isso? Muitas vezes por estresse, por serem maltratados durante muitos anos, chegando ao limite, e acabam ficando furiosos com as centenas de pessoas por perto. Elefantes de circos também podem ficar enfurecidos com seus treinadores e até com outros elefantes. Hoje em dia, em muitos países, as apresentações de animais em circos e outros shows estão proibidos. Ainda bem, forçar o animal a fazer truques, danças e outras coisas que não são normais para eles é algo terrível. Os elefantes que são forçados a fazer isso durante muitos anos acabam ficando transtornados e ferozes. Muitos se revoltam, escapam e destroem tudo que tem pela frente. Há muitos anos, nos Estados Unidos, um elefante furioso teve que ser morto por policiais. A verdade é que os elefantes estão cada vez mais espremidos em áreas naturais. E os agricultores plantam alimentos que os elefantes adoram comer. Com isso, eles acabam atacando e destruindo as plantações. Geralmente, esses agricultores são pobres e vulneráveis. Quando uma manada de elefantes invade uma plantação, eles podem destruir tudo em uma única noite. Segundo dados de alguns países da Ásia, as grandes plantações também são afetadas. Na Indonésia, as produções de óleo de dendê têm prejuízos de 105 milhões de dólares por ano, devido à destruição de muitas palmeiras pelos elefantes. Na Índia, mais de 100 pessoas são mortas por elefantes a cada ano, e mais de 200 pessoas foram mortas no Quênia nos últimos 7 anos. Em contrapartida, muitos elefantes são mortos, até mesmo por autoridades governamentais. Autoridades da vida selvagem do Quênia abatem entre 50 e 120 elefantes problemáticos a cada ano. Na Indonésia, dezenas de elefantes selvagens são envenenados todos os anos por agricultores de palmeiras de dendê. No Sri Lanka, 70 pessoas são mortas todos os anos e 250 elefantes perdem a vida com esses conflitos. No ano de 2019, um homem e sua filha de 6 anos foram atacados por um elefante adulto. O homem disse que desmaiou com o impacto do elefante e, quando recobrou a consciência, percebeu que sua filha havia sido morta. A família não tem sequer uma foto da filha, mas guardam os chinelos cor-de-rosa que a menina estava usando no dia do ataque. Algumas autoridades locais disponibilizam fogos de artifício para as pessoas das aldeias, com o intuito de afugentar os elefantes. Nós costumamos definir o comportamento de cada espécie como sendo único. Por exemplo, os elefantes são animais inteligentes, e isso é verdade. Mas cada um tem um temperamento diferente, cada indivíduo, assim como as pessoas. Então existem elefantes mais estressados, alguns mais calmos, outros mais violentos, outros mais tranquilos e por aí vai.
Eles têm o cérebro semelhante a dos humanos. São capazes de usar galhos e outros objetos como se fossem ferramentas. E aprendem a realizar tarefas difíceis. Testes mostraram que eles se reconhecem em espelhos, são altamente sociais e aprendem uns com os outros. Existe até a história de um elefante macho adulto que estava enfurecido na época de reprodução. Ele invadiu uma aldeia e derrubou uma casa. Quando o bebê começou a chorar, o elefante removeu os escombros para salvar a criança, como se estivesse arrependido. Por ter uma inteligência altamente desenvolvida, os elefantes são difíceis de serem afugentados. Os aldeões dizem que quando os elefantes selvagens invadem uma plantação, são facilmente espantados com os gritos das pessoas. Posteriormente, quando invadem novamente, os gritos já não fazem efeito. Então as pessoas passam a usar fogueiras e fogos de artifícios, mas depois de um tempo os elefantes percebem que isso não os fará mal. Por isso, muitas vezes as pessoas passam a ferir ou matar os elefantes. Os elefantes são animais enormes, que consomem muita água e alimento, e precisam de grandes áreas para viver. Hoje, apenas 20% das áreas naturais dos elefantes são protegidas em parques e reservas. O restante são áreas desprotegidas e muitas vezes habitadas por pessoas. Principalmente na Ásia, as florestas estão sendo cada vez mais invadidas e cortadas por estradas, rodovias e aldeias. Os elefantes são atropelados por trens e eletrocutados por cercas de alta tensão clandestinas. Na África, muitas vezes são mortos por caçadores de marfins e envenenados por criadores de gado. Alguns testes estão sendo realizados em alguns locais, para evitar que os elefantes se aproximem das pessoas, das aldeias. Por exemplo, a abertura de trincheiras, de valas no solo. E isso tem mostrado certa eficácia em determinados locais. Mas em algumas regiões, os elefantes aprenderam a empurrar a terra e encher essas trincheiras, para atravessá-las depois. Cercas elétricas que não machucam e apenas os espantam também surtiram efeitos em alguns lugares. Já em outros, os elefantes aprenderam a derrubar os postes que seguram os fios elétricos, a derrubar árvores para destruir as cercas ou arrebentar os fios usando suas presas, que são isolantes à eletricidade. Em um experimento realizado no Quênia, os pesquisadores estão aparando as presas dos elefantes para impedir esse comportamento. Vamos ver o resultado no futuro. Em outras regiões, as pessoas estão derrubando essas cercas elétricas para que o gado possa pastar nas áreas destinadas aos elefantes. Em um novo experimento, estão sendo instaladas colmeias de abelhas ao longo das cercas. Mesmo tendo uma pele grossa, os elefantes têm pavor de abelhas e suas picadas. Vamos ver no futuro se esse novo experimento tem bons resultados. Os elefantes têm muito medo de abelhas. Em outro teste, estão sendo instalados alto-falantes que produzem sons de abelhas africanas. Os estudos mostraram que eles recuam com esse som. O maravilhoso mundo dos elefantes selvagens está cada vez mais ameaçado. Um dos mamíferos mais carismáticos do mundo também pode ser um dos mais perigosos. Nos últimos 100 anos, as populações de elefantes africanos diminuíram de 3 a 5 milhões para 470 a 690 mil animais. E as populações de elefantes asiáticos diminuíram de 100 mil para 35 a 50 mil animais. A perda de habitat e o conflito com as pessoas estão entre as maiores ameaças à sua sobrevivência. Como resolver essa questão? Será que é possível uma convivência pacífica entre elefantes e pessoas?
Além dos elefantes, existem conflitos com outros animais. Por exemplo, leões na África, leopardos e tigres na Ásia, onça-pintada aqui no Brasil, ursos e lobos nos Estados Unidos e em diversas regiões do mundo. Hoje existem 7 bilhões de pessoas no mundo. No ano de 2050, serão aproximadamente 10 bilhões de habitantes. E o grande desafio será manter a vida selvagem com cada vez menos espaço para isso. Nosso crescimento populacional e o alto consumo de recursos nos colocam em conflito com os animais selvagens. E esse contato se torna a preocupação central para a conservação da diversidade de vida no planeta. E é isso aí. Se você gostou, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, se inscreva no nosso canal Animal TV, também no nosso Instagram e divulgue para todos os seus amigos. Tchau, até a próxima!